E aí, velho? Porra, aí. Rapaz, você estudou eletro, velho? Que eletro, rapaz? Você é maluco? É apresentação de história amanhã, velho. Caramba, aquele assunto não tá entrando na minha cabeça, velho. Eu estudo Pô, lá, e agora, já tô velho? mais de uma semana estudando esse assunto, velho. Rapaz, eu tenho um amigo meu que é professor de história. Eu tô ficando O nome preocupado. dele é Moacir, velho, tá ligado? Ele dá atendimento. E, porra, velho, vamos lá, Pô, velho. cara, então já é. Agora a gente vai aprender. Agora, Socialismo soviético. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Opa, posso ajudar vocês? É o seguinte, meu grupo tinha um trabalho de história para fazer e é do professor Vanderlei, inclusive, e a gente está com muita dúvida no assunto. Bom, já foi aluno dele e acho que eu posso ajudar vocês. É qual assunto? Socialismo soviético. Socialismo soviético. Tranquilo, posso dar uma ajuda aí a vocês. Beleza, agora a gente vai passar a história. Bom, primeiramente vocês têm que entender o que foi o socialismo soviético. O socialismo soviético pretendia desenvolver a Rússia industrialmente para tirar da sua posição atrasada que se encontrava em relação aos outros países mais evoluídos. Bom, então o principal objetivo era o que mesmo? Só desenvolver a Rússia industrialmente. Isso mesmo. Isso porque grande parte da economia do país era agrária, com indústrias fracas e pouco competitivas, certo? Bom, professor, como foi que ocorreu a implantação do socialismo soviético? Bom, após a morte de Lenin, duas correntes ideológicas foram propostas para dar prosseguimento ao processo do socialismo na Rússia. Embora ambas concordassem, em princípio, com a aliança entre as classes sociais, uma consistia no enriquecimento da população rural, para assim estimular o desenvolvimento industrial e aos poucos desenvolver a economia do país. A segunda buscava um investimento pesado na indústria, por meio da exploração dos camponeses, que arcariam por todo custo por essa rápida e acelerada industrialização. Bom, então é correto afirmar que a primeira corrente ela tinha como ideal apenas o desenvolvimento da economia do país, certo? Isso, mas com o enriquecimento dos camponeses. E a segunda corrente, investimento pesado na indústria com a exploração dos camponeses, certo? Isso mesmo, muito bem. Aí, vem cá, professor, e qual dessas duas correntes prevaleceu? A segunda, tanto que esta foi adotada por Stalin ao longo do seu governo. Estuda-se a fundo a consolidação do socialismo na União Soviética, fica-se surpreso diante dos sacrifícios ao qual tantos russos foram submetidos em prol do desenvolvimento econômico-industrial. A motivação para tudo isso foi a visão de um lugar perfeito, rico e sem desigualdade social. Graças a Lenin e logo depois Stalin, foi possível trazer à Rússia o desenvolvimento que tanto precisava, tirando-a da condição de exclusividade agrária e atrasada em que vivia. Inicialmente, a Guerra Civil deixou a Rússia em uma situação realmente complicada. O despovoamento de cidades, a devastação de campos e a morte de aproximadamente 15 milhões de pessoas foram suas consequências. A guerra também acarretou na redução da produção industrial e na agricultura. Como medida para reduzir os prejuízos da Guerra Civil, Lenin propôs a implantação de uma nova política econômica. Essa proposta, conhecida como NEP, foi instaurada e trouxeram resultados favoráveis para a economia. A crise política sofrida nos períodos de 1927 a 1928, no entanto, obrigou Stalin a mudar essa tal política.
Após a morte de Lenin, o líder soviético agora é o Stalin. Ele continuou com a proposta de uma nação socialista, mas baseada na autoindustrialização e na coletivização do campo. Essa última medida, mais à frente, vai gerar sérios danos aos agricultores. Tais propostas foram facilmente aceitas, já que os militantes se viam ansiosos por uma mudança radical na arcaica Rússia. Dessa forma, foi implantado o plano chamado quinquenal. Apesar de sua execução não ter sido exatamente como planejada e acompanhada de erros e acertos, ela trouxe resultados satisfatórios. A vontade de Stalin era de uma mudança radical e a qualquer custo. Bem, uma das primeiras medidas tomadas de acordo com o plano foi a coletivização do campo, que gerou resistência por parte dos camponeses que não aceitaram de bom grado tal determinação. Assim, o governo enviou pessoas a favor do partido, dentre eles jovens e polícia. Os camponeses tiveram suas ferramentas destruídas e seus animais mortos e, além disso, parte deles foi obrigada a deixar suas terras para se alojar em fazendas coletivas e a outra parte foi impossibilitada de participar de novas organizações. Lá, os camponeses viviam como assalariados e tinham que trabalhar atendendo às expectativas de produção estabelecidas pelo governo. Enquanto isso, a industrialização estava a todo vapor, principalmente nos setores de ferro, aço, carvão e petróleo, construção de grandes unidades metalúrgicas, imensas fábricas de tratores e automóveis, usinas hidrelétricas, ferrovias, dentre outras. Os trabalhadores nesse processo foram os que mais se sacrificaram. Tinham que atingir metas absurdas em prazos de mesmo adjetivo. De suas eficiências dependiam todo o processo de crescimento do país e, levando em conta a obsessão por um crescimento imediato, já era de se esperar que o grau de exigência fosse de tamanho nível. Inclusive, surgiu como modelo o Stakhanovismo, criado após um funcionário chamado Stakhanov ter conseguido extrair em 5 horas e 45 minutos 102 toneladas de carvão. Todo o desenvolvimento atingido causou uma maior desigualdade social, já que uma parte da população obtinha um melhor nível de vida, enquanto outras viviam justamente o contrário. Enquanto uma camada da população passava fome, a Rússia exportava seus produtos agrários e importava aquilo no qual necessitava para manter seu crescimento industrial, a ponto de, na década de 1930, ela se tornar a principal exportadora de máquinas inglesas e americanas, dentre outras mercadorias. A Rússia ficou atrás apenas do Japão em relação ao crescimento econômico nessa época. Bom, professor, eu gostaria que você me explicasse quem foi Stalin. Bom, Stalin foi um líder socialista muito admirado na União Soviética. Foi atribuído a ele, assim como Lenin, todo o avanço tecnológico alcançado pela nação naquela época. Mas é certo que houve uma certa forçação de barra, já que quando ainda era vivo se fazia ser reconhecido por uma série de qualidades. Era possível ouvi-las por toda parte, nos jornais. Dentre elas, Stalin é o Lenin de hoje, gênio, corifeu das artes, melhor amigo das crianças, pai dos pobres, e entre várias outras. Isso, de certa forma, deve ter contribuído para a conclusão da população soviética acerca do caráter de Stalin. Mas não pode ter sido apenas isso. Suas contribuições, certamente, levaram o povo a concluir que tinha razão. Elas deviam ao seu sucesso, já que dentre outros benefícios causados pelas suas medidas, estava a geração de milhões de empregos. Mas o interessante mesmo é que ele não gostava de aparecer nem de falar em público como os outros líderes que conhecemos. Disse que ele nem ao menos tinha a voz bonita o bastante para isso. No entanto, a beleza nas suas palavras, na sua habilidade de usá-las, de forma até os mais intelectuais ficavam sem argumentos para contradizê-lo. Porém, é válido reconhecer que os russos não se esqueceram do sofrimento e da repressão, na qual tiveram que passar durante esse período. E vem cá, professor, eu ouvi dizer que teve um tumulto na morte de Stalin, uma confusão, foi verdade isso mesmo? Foi isso mesmo.
O desespero e a ânsia para ver o líder soviético resultou numa tragédia que, com centenas, talvez milhares de pessoas mortas. Bom, acho que já deu pra tirar uma nossa dúvida aqui. Eu trabalho no ABC. Vai ser. Professor, obrigado pela ajuda aí, viu? Mas quando encontro. Professor, valeu. Como se não bastasse todo o sofrimento passado pelos russos, a fim de que o socialismo lhe trouxesse o que tanto necessitava, Stalin, a fim de afirmar o seu poder e diminuir a chance de uma destituição, causou o grande terror. Bastou apenas que o primeiro secretário do partido em Leningrado, que era um possível sucessor ao poder caso Stalin fosse destituído, para que desse vida ao seu regime ditatorial. Uma forma que ele encontrou para afirmar ainda mais o seu poder. Usando como pretexto este atentado, ele passou a reprimir grande parte da população. Inclusive, para surpresa e espanto dos soviéticos e de todo o movimento comunista internacional, chefes históricos do Partido e do Estado foram acusados de conspiração, assassinatos e ações terroristas, de tentar eliminar fisicamente Lenin em 1918 e o próprio Stalin em 1934. De alta traição por espionagem a serviço da Alemanha e do Japão, de sabotagem por meio de incêndios, destruição de fábricas e colheitas, além de tentarem restaurar o capitalismo na União Soviética. Enfim, quase todos os acusados foram condenados à pena capital e executados após serem obrigados a confessarem. Aqueles cuja vida foi tão poupada não sobreviveram às prisões e aos campos. Na realidade, o Grande Terror foi apenas o auge de um processo que se iniciou em 1918 com a Guerra Civil. Primeiro, os bolchevistas perseguiram os adeptos do antigo regime, depois os contra-revolucionários, mais adiante os partidos políticos rivais ou aliados, por fim, qualquer suspeito de atividades antissoviéticas. Rapaz, esse trabalho de história, velho. Pô, velho, beleza, velho. Depois da aula de professor Moacir, velho. Sucesso. Rapaz, pô. Acho que agora dá pra gente ter uma nota boa. O trabalho vai ser, pô, o trabalho vai ser show, velho. Sim, aí você deu estudado a mais? Rapaz, eu estudei em casa, eu dei uma clareada geral, velho, no assunto. Eu também, velho. Eu dei estudada. Aprofundei mais o assunto. É, velho. E você conseguiu aprender o quê, velho? O socialista implantado na União Soviética, sem sombra de dúvidas, trouxe muito desenvolvimento. Também foi o pivô de muita repressão, consistia em uma política ditatorial. Ao mesmo tempo, o nacionalismo e a reverência à personalidade de Stalin existia. Para estabelecer o socialismo na Rússia, Stalin recorreu a diversos aspectos conhecidos pelo povo. Entre eles, as dificuldades que os russos encontravam em meio a tantos conflitos para encontrar sua própria identidade. Assim, ele prometia promover a emancipação econômica e a libertação do capital hostil, a integridade territorial e a construção do seu próprio desenvolvimento. Basicamente foi isso que eu entendi. Rapaz, eu entendi mais ou menos isso aí também. E eu li alguma coisa também referente a Stalin, que não há como a gente duvidar que Stalin ele foi um criminoso, que o modelo soviético do socialismo, que vigorou na União Soviética, claro, por mais de 60 anos, configurou um regime tirânico. O mais difícil é admitir que tanto Stalin quanto o regime político são frutos da própria sociedade russa, tendo como resultado a obtenção da força, da potência e do poder. Então, foi basicamente isso aí, cara. Pô, é isso aí, Valeu sucesso no bastante. meu trabalho, a gente vai... Vamos lá, fechar, vamos com tudo. Valeu.